eu entendo o seguinte, são alguns pontos que o senhor passou aí para a gente contribuindo aqui. Primeiro, uma coisa que o senhor falou, nós somos muito mal representados politicamente, quando eu falo nós do agro, muito mal. Hoje, a gente está sempre em Brasília, essa semana está lá em Brasília, e por incrível que pareça, eu sou um morador, um eleitor, um produtor rural do Pará, e hoje quem me ajuda muito são senadores como o Plínio Valério, que não é do Estado. Até o deputado Marco Brasil, lá do Paraná, já me ajudou. Então, assim, a gente fica procurando parlamentares de outras regiões para vestir nossa causa, para nos defender, nos ajudar. Então, acho que o produtor rural ele tem que ser mais engajado politicamente, para que ele coloque lá pessoas que representem. Porque hoje, o agronegócio da Amazônia, o agronegócio Brasil, de uma forma geral, nós somos muito desunidos. Eu sempre falo que nós estamos levando uma goleada, tanto na mídia, quanto na organização, quanto na união, com relação aos movimentos sociais, às ONGs. E aí, falando de ONG, é inegável a participação desses organismos internacionais aqui na nossa região. O Fundo da Amazônia está aí, que mostra isso. E uma coisa que me entristece muito, como você falou, mas a gente tem que levar mais a informação, levar mais a nossa verdade. Mas quando a gente tem oportunidades, como, por exemplo, os Diálogos da Amazônia, que foi um evento que teve em Belém, antecedendo como preparativo da COP30. Eu represento a Associação Xinguri, lá em São Félix de Xingu, que pega grande parte daqueles produtores rurais daquela região. Seu Mauro, eu mandei e-mail, eu liguei, eu solicitei, tentando participar daquelas cadeiras, daqueles diálogos, daquele evento, enquanto representante dos produtores. Mandei para a FAEPA, mandei para... E sequer fomos respondidos. Aí, quando teve a reunião, eu comecei a assistir, quando eu entrava nos vídeos das transmissões, eu via que só tinha gente que na hora que você bate o olho, você sabe que é da ONG. Então, aqui nós estamos num ambiente de produtores rurais, e a gente sabe que essas pessoas da ONG, na hora que a gente bate o olho nela, a gente sabe que ela é de lá. Então, quando eu vi o vídeo, que eu vi só representantes, que eu falo, você até comentei, eu não vi ninguém de chapéu lá, falei, então isso aqui está decidindo coisas sobre a minha vida sem a minha participação. Então, a gente critica muito isso. Quando o governador Helder vai lá na COP28, anunciar um rastreamento, sem antes tratar com a gente, produtor rural, e quando eu falo com a gente, que eu estou aqui no sul do Pará, que onde é o foco do problema, eu sou pego de surpresa, a sensação que a gente fica é que, para lá, está decidindo a minha vida sem a minha participação? Não seria a lógica, o ideal não seria primeiro vem aqui e fala, ó, eu estou pensando em fazer isso, eu preciso que você adeque a isso, eu preciso da sua ajuda aqui, ok, beleza, posso ir lá anunciar? Pode, governador. Mas nós somos pegos de surpresa a todo momento. Em 2022, nós fizemos uma reunião da Associação Xinguri, que é uma associação de São Félix do Xingu. Nós tínhamos ali mais de 2.000 produtores rurais. A própria bandeira da reunião o lema da reunião era regularização fundiária é igual desmatamento zero. E ali aqueles produtores fizeram um pacto de não mais desmatar, dentro da APA Triunfo do Xingu, que é um gargalo histórico com relação ao desmatamento. E pedimos, conclamamos o governo federal, o governo estadual, então venha fazer a sua parte. Mandamos ofício para o governador, nos receba, a gente quer trabalhar a quatro mãos. Realmente, o desmatamento da região da APA diminuiu, e hoje os governos falam muito, o desmatamento diminuiu 60%. Não é o comando e controle. Comando e controle, o produtor rural já aprendeu a burlar ele há muito tempo. Há muito tempo. O brasileiro, eu sempre falo, ele é cheio de jeitinho. E hoje, o produtor rural, se ele quiser burlar o comando e controle, ele vai burlar e vai desmatar. Então, isso é fato. Isso é a sensação de impunidade ao longo dos anos que criou esse sentimento, do mesmo jeito que eu sempre dou um exemplo, que se o Detran hoje parar de licenciar os veículos, em algum momento vai ter um período de transição, de sofrimento, mas em algum momento o brasileiro, as pessoas vão achar um jeitinho de burlar aquela situação do Detran. Isso acontece na questão ambiental. Então, a partir do momento que eu
diminuo o desmatamento, eu faço um pacto, vamos dizer assim, entre os produtores rurais, aqui eu dou o exemplo da Xinguri. Aquele índice cai, o governo começa a anunciar aquela redução, mas sequer nos responde, sequer nos recebe, sequer nos dá um lugar à mesa, e não para de bater e não chega com a regularização. O senhor há de concordar comigo que cria-se, primeiro, um sentimento de impunidade e cria-se um ambiente muito propício para aquele cara que é o desmatador criminoso. E eu sempre gosto de falar isso nos meus vídeos, de separar o joio do trigo. Nós temos um desmatador criminoso, um cara que faz especulação imobiliária. Esse cara, nós precisamos do comando e controle para extirpar essas pessoas do nosso meio. Mas nós temos uma esmagadora maioria de produtores rurais de bem, que hoje, quando ele chega a desmatar, ele está apenas, pura e simplesmente, exercendo uma cultura milenar do mundo. O mundo, desde a época das cavernas, ele tem a cultura do desmatamento. O homem da época das cavernas, ele desmatava uma parte ali, ele sobrevivia por um momento, quando ele esgotava aqueles recursos naturais, ele partia para outro. Em 1500, eu sempre falo, aqui no Brasil era tudo mata e tudo dos índios. E aí criou-se o integrar para não entregar, e vamos desmatar a Amazônia, e para você ter acesso ao crédito rural, tem que ter desmatamento. Eu acompanhei, na minha adolescência, fiscalização do Banco da Amazônia em fazendas da família para atestar que tinha desmatamento, senão não liberava o dinheiro. E aí agora, no meio do jogo, mudou o jogo. E aí o produtor rural, nos últimos anos, ele se conscientizou. Ele se conscientizou do seu papel, da sua importância. Ele se conscientizou que é muito melhor regularizar. E aqui eu sempre falo, seguir o exemplo do seu Mauro, na questão da pecuária intensiva. Só que esse benefício nunca chegou. E esse benefício da regularização nunca chegando, eu não tendo a mão amiga do Estado, apenas a mão repressiva, eu crio esse sentimento de impunidade, que aí, voltando na cultura milenar do desmatamento, eu tenho um produtor rural que tem 100 cabeças de gado, todas apacentadas no limite. No ano que vem, ele vai ter que fazer a reposição daquele gado, ou se for fêmea, ela vai parir. Ele vai pôr esse gado aonde? Se ele tivesse a escritura, a regularização daquela propriedade, ele intensificava, mediante acesso aos bancos, e não precisava desmatar. Então, hoje eu vejo muitos produtores rurais encurralados, num dilema. Ou eu paro de crescer, ou eu vou estagnar minha vida, ou eu vou desmatar. Isso é uma realidade. E aqui eu falo dos pequenos produtores, e eu tenho acompanhado produtores sendo multados em 5 hectares, que plantou um arroz. Então, o governo, os governos, com essa atitude, ela vai só afastando o produtor rural dele, vai só colocando o produtor rural numa situação de descrédito, de descredibilidade, e vai criando-se esse ambiente insustentável. Mas aqui eu finalizo falando uma fala que nesse mesmo ano que teve a reunião da Xinguri, alguns dias antes o governador Helder esteve em Xinguara, no evento lá no sindicato, e eu, inclusive, na reunião do Xinguri, eu coloquei um vídeo do governador Helder falando e pedi para que os produtores rurais escutassem bem o que o governador Helder falou na reunião em Xinguara. O que passou, passou. Vamos tentar olhar daqui para frente. Eu acho que hoje nós temos uma Amazônia com mais de 80% de área preservada. Não adianta a gente criar uma utopia, criar um sentimento, criar um programa e vender ele lá fora, que é utópico, que é inalcançável. Fato é que se eu chegar para o produtor rural hoje e falar que ele tem que deixar metade da propriedade rural dele virar mata, é um programa que eu não vou ter adesão. Isso é fato. Mas isso é o que vende lá fora. Doutor Vinícius, então, assim, nós temos que se eu chegar hoje e regularizar a situação, eu acho que muito é isso, é trazer para regularizar. Lógico que a legislação, e aí é onde o senhor entra, a legislação me proíbe. O que passou, passou. Me proíbe. Mas existem mecanismos para a gente
melhorar esse convívio entre governo, produtor rural, produtividade e meio ambiente. Tá. Tem uma pessoa aí, Hortifruti aí, parece, coisa que fez uma pergunta sobre a readequação. E se ele pudesse voltar a pergunta de novo, eu não sei se você viu aí, você consegue, ela já passou, para poder a gente É responder, possível né? replicar o exemplo do projeto de readequação da agropecuária Paragominas no resto do estado, principalmente no sudeste do Pará? A readequação é o que a gente até precisava, até vou falar o que eu acho que é. Até precisava do Jordão, depois eu quero fazer uma live com o Jordão. A gente vê que a readequação hoje é o caminho, não só possível, como necessário, e eu gostaria que o senhor, como o senhor é de Paragominas, explicasse para quem nos ouve aqui que readequação é essa de Paragominas, como que foi? Paragominas aconteceu um negócio interessante, eu quero falar aqui. O que aconteceu de Paragominas? O primeiro foi um envolvimento, tá, do poder público com o setor produtivo. Então, juntos, vamos achar a solução juntos. Uma coisa que nós precisávamos, nós não podemos aceitar o desmatamento, tá? Porque todos os pesos, o que a gente paga hoje, tudo que inventa é por causa do desmatamento. Ou seja, então o desmatamento nós não podemos fazer. Agora, vamos juntar para regularizar as propriedades, aquilo que está acontecendo. Ou seja, a gente tem um código florestal que tem que respeitar. Então, os desmatamentos posterior a 2008, julho de 2008, esses tinham que problema. Mas as propriedades, né, que tinham, por exemplo, déficit de reserva legal, isso tudo, nós passamos uma lei, Paragominas tem uma lei municipal, é o que eu estou te falando, eu Agora fui eu vou sabatinado. desligar meu áudio aqui só um pouquinho enquanto eu tento uma situação aqui. Pode continuar, por favor. Tá. Então, eu fui sabatinado a Câmara lá dos Vereadores para poder aprovar uma lei aonde, para poder fazer esse processo de compensação, né, normalmente as duas propriedades têm que ter o documento, né, título, tudo bonitinho. E a gente sabe que aonde tem as reservas, né, onde tem a maior parte das florestas, essas áreas, às vezes, elas são fracas de documento. Ou seja, nós conseguimos passar uma lei municipal que, para poder fazer a compensação, apenas um dos imóveis precisava de ter realmente o título definitivo. O outro não precisava de ter, porque ficava tudo colocado em um processo só. Então, nós conseguimos fazer isso, ou nós viabilizamos muitas áreas de florestas que não tinham documento, que elas serviram para compensar outras áreas. Outra coisa foi muito trazer, né, na pecuária essa questão da intensificação para que as pessoas pudessem produzir bem nas áreas aonde podia, para não diminuir a pressão do desmatamento, né? A gente precisa de diminuir a pressão do desmatamento. O que a gente precisa ver, por exemplo, doutor? Você falou de come, da caverna, de cultural e Uma coisa papapá. que eu mandei para você. Doutor, ele vai participar de um jeito ou de outro. Ah, então tá. Como é que você vai fazer? Pois é. Está participando já. Então, dessa questão, né, a questão por exemplo, porque o pequeno tem que desmatar porque é cultural. Não, isso não é cultural, isso é falta de cultura. Ou seja, por que o cara desmata? Ele vai em busca de fertilidade, ele vai em busca da fertilidade natural. E fertilidade nós temos hoje para poder comprar. Nós conseguimos melhorar a fertilidade das áreas só comprando. Então, nós precisamos de levar o conhecimento e condições para esse pequeno produtor, para que ele possa melhorar a fertilidade do solo dele, para ele poder produzir na mesma área. Outra coisa que nós precisamos de fazer é a gente valorizar as nossas florestas. Se a gente conseguir, através de valorização das florestas, como que valoriza? Agregando valor nos produtos que a gente faz. Não tem
hoje, né, no planeta, quem consegue produzir carne com o nível de biodiversidade que nós temos no Pará, que nós temos volume, temos muita floresta e tem muito volume de gado. Nós temos o segundo rebanho do país que tem o maior rebanho comercial do mundo. Então, o nosso volume é muito grande. Agora, nós precisamos fazer coisas diferentes. Na questão da rastreabilidade, por exemplo, para mim, o modelo da rastreabilidade, o que nós já tínhamos, o problema é que às vezes a gente tem umas coisas, e aí eu concordo com você plenamente, eu concordo muito, porque ir para a COP, para poder fazer uma coisa, você entendeu? Sendo que a gente já tinha o maior exemplo de rastreabilidade, nós já tínhamos aqui, que é o do frigorífico de Rio Maria. Ou seja, você já chegava na COP não é com decreto, não. Você chegava na COP com matança, aqui, ó, eu já matei lote de gado rastreado. Agora, se não tiver a participação do mercado, ou seja, o mercado está interessado nesse produto, realmente ele está fazendo. Então, uma das coisas que a gente tem que deixar claro, doutor Vinícius, é o seguinte: por exemplo, para clientes, tem muita gente que quer fugir daqui. Ah, não vou comprar da Amazônia e não sei o quê. Esses caras estão enganados. Quanto mais eles fugirem daqui ou não quiser o nosso produto, isso não vai barrar desmatamento, não vai barrar nada. Porque esses mercados têm outros que compram. Ou seja, nós vamos fazer, porque quanto mais nós for para mercado ruim, mais a gente vai desmatar, porque desmatar é mais barato do que intensificar, entendeu? Exige muito menos tecnologia. Você falou muito bem do boi China. Foi só o que a China fez? Eu compro, sou comprador e tal, só que eu só aceito até 30 meses, de 30 meses abaixo. Você pode olhar o nível do rebanho, as matanças, o que melhorou, não tem mais boi errado. Por quê? Porque o comprador falou. O que o comprador falou? Eu faço desse jeito. Então, os outros compradores, né, a Europa, os compradores bons, eles só têm que chegar e botar, exigir, falar, olha, eu compro, mas eu quero assim, eu quero assado. Se for, nós vamos pagar. Agora, quando a gente faz uma rastreabilidade que seja obrigatória, eles vão investir muito em gente para poder cobrar a obrigação, a regra, a lei. Mas se faz um negócio, Jordão, por exemplo, igual esse do Roberto, é o incentivo. Ali você criou o movimento. Aquilo ali vai crescer, a velocidade do crescimento daquele negócio é o mercado que vai dar ela. Porque o boi China, o tanto de boi que tem abaixo de 30 meses, foi o mercado que fez aquilo evoluir. Porque se ele não pagar nada de diferente. Se ele não fizesse nada de diferente, ninguém ia dar nem. Eu quero ser para a China ou ser para qualquer lugar, não interessa. Então, aquele trabalho que o Roberto está fazendo, aquilo ali, só faltava agora a resposta do mercado. E aí a velocidade daquilo, de aumentar, de crescer, era de acordo com a resposta do mercado, é o mercado que ia regular. Então, agora, nós precisamos aumentar o nosso nível, né, de participação nessas coisas. E aí, porque nós só estamos também só pensando que só funciona com o executivo, mas nós temos o legislativo, que a gente precisa de participar, precisa de ter pessoas, igual você está falando, tem muita coisa que está aí no nível federal. E aí, no nível federal, você está pedindo, às vezes, deputado de outra região, de outro estado, para resolver um problema que é nosso aqui. E, às vezes, o que falta é uma interação maior, é a gente conversar, ter um relacionamento melhor também com os deputados. Nós vamos precisar de fazer isso. E isso tudo, doutor Vinícius, só para terminar aqui, vai de lideranças. Você entendeu? Você acabou de falar que você queria uma cadeira na Amazônia. O que você falou que mandou um e-mail para a federação. O que a federação te respondeu? Nada.